Olá pessoal, com mais um vídeo aqui para o canal. Esse vídeo daqui ele vai ser diferenciado porque ele não haverá questões de prova, é apenas sim leitura dessa lei aqui de 5251 de 85. E aí essa lei aqui é o que vai cair no concurso dos bombeiros, né, que vai ser agora esse ano. E aí a banca responsável por essa concurso aqui é o Instituto AOCP. E antes de começar aqui, né, você já sabe, não esqueça de se inscrever, de curtir, comentar, compartilhar e mais uma vez de se inscrever no canal. Então, olha só, lembrando, né, que o anexo 1, lá no conteúdo programático, ele fala em relação à legislação pertinente. Então, essa lei aqui que a gente vai fazer a leitura juntos, porque eu acho que a leitura da lei ela é bem interessante para a gente ter noção para depois seguir em seguida as questões. Então, olha só, essa parte de legislação, olha só, ela vai cair 15 questões lá na prova, lembrando que cada uma delas vai valer o quê? 2 pontos. Então, só essa parte de legislação, ela vai valer um total de 30 pontos. E aí, essa lei, vamos ver, 5251, o que ela é? Ela é muito bem que o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Estado do Pará. Então, a Polícia Militar junto com os bombeiros, eles sempre estão, vamos dizer, intrínseco, né? Porque estão todos subordinados ao mesmo líder, e aí eles obedecem o mesmo estatuto. E aí, estatuto, para quem já viu meus vídeos, por exemplo, do estatuto, por exemplo, das prefeituras, então, o estatuto, o que ele é? Ele é o que rege, né, a relação. Mas só que aqui, no caso, a relação é de quem? É dos policiais, né, junto com o pessoal de segurança, que a gente vai ler aqui, juntos aqui, o estatuto. Então, olha só, no artigo 1, que ele fala assim, o presente estatuto regula o quê? A situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas de quem? Dos policiais militares do Pará. Em seguida, ele fala, né, no artigo 2º, a Polícia Militar é instituída para... Então, qual seria a função que você acha que estaria relacionada à parte da Polícia Militar? Seria relacionada à segurança? Ou, sei lá, alguma coisa com sociedade? Então, olha só, seria o quê? Para a manutenção da ordem pública. E além da ordem pública, seria o que? Segurança interna do Estado. Então, isso daqui já seria 2 funções que a gente tem que prestar bem atenção, que muitas questões de prova caem perguntando sobre isso. E aí a gente tem que noção quais são essas funções da polícia, que é da ordem pública e de segurança interna do Estado. Então, com isso tudo, a polícia ela possui uma representação muito forte. Por quê? Porque ela é considerada como força auxiliar reserva de quem? Do Exército. Logo, é uma instituição permanente organizada com base em quê? Em 2 pontos, em 2 características essenciais que a gente tem que ler e não esquecer durante o estatuto aqui, que é a hierarquia e disciplina. E aí ele vem com o parágrafo único. A Polícia Militar vincula-se operacionalmente à Secretaria de Estado. Então, qual é a secretaria que a polícia está vinculada? Seria a Secretaria da Educação? Não, né? Seria a Secretaria do quê? Da Segurança Pública. Então, tá vendo que muita coisa assim, vai fazendo sentido quando a gente vai lendo o estatuto? Então, é isso que eu quero fazer, trabalhar com vocês. E aí, mais uma vez, ela subordina-se administrativamente a quem? Quem é o chefe do Poder Executivo, que é responsável não, que é respeitado, vamos dizer assim, nesse quesito aqui. Seria o governador do Estado. E aí ele vem com o artigo 3º aqui. Os integrantes da Polícia Militar, em razão da destinação constitucional da corporação e em decorrência das leis vigentes, constituem uma categoria especial dos servidores públicos estaduais. Então, vamos dizer, ele tem essa categoria especial. Não é apenas, vamos dizer, um servidor estadual, e sim um policial militar. Então, com isso, a gente consegue observar que esse policial militar é dividido, vamos dizer, em 2 classes, vamos dizer assim. Que quais são? Os da ativa e dos inativos. Então, olha só, quem é o pessoal da ativa? São os policiais militares de carreira. Então, carreira daquele sentido de que está em andamento, né? Então ele está em ativa. Além disso, também tem os incluídos na Polícia Militar voluntariamente,
durante os prazos que obrigam a servir. Então, só tem os de carreira e os de voluntários. Além disso, os componentes de reserva remunerado também da Polícia Militar, quando convocados a serviço ativo, e também os alunos do órgão de formação dos policiais militares da ativa. Então, daqui a galera da ativa. E aí temos também da inatividade. Então, quem é esse pessoal? É o pessoal da reserva remunerada, que quando pertence à reserva da corporação e percebe remuneração do Estado, então olha só, reserva remunerada, e está de reserva, mas está sendo remunerado, estando sujeitos ainda à prestação de serviços na atividade mediante convocação. E além das reservas remuneradas, temos os reformados, que o que eles são? Que é quando, tendo passado por situações anteriores, estiverem dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa, continuando, entretanto, a perceber a remuneração do Estado. Então, olha só, da ativa a gente vê que tem bastante galera, né? O pessoal da carreira, os voluntários, os componentes da reserva remunerada e os alunos da escola de formação. Enquanto da inatividade são os de reserva remunerado e os reformados. Então, com isso ele fala, né, que os policiais militares de carreira são os que, no desempenho voluntário e permanente do serviço policial militar, têm o quê? Vitaliciedade assegurada ou presumida. Continuando aqui, o serviço policial militar consiste no exercício de atividades inerentes a... Lembra lá daquelas palavras que a gente viu bem no início, que a gente tem que ter em mente em relação à segurança, essas coisas? A polícia militar. Então, olha só, o serviço policial militar sempre está relacionado às atividades da polícia militar e compreende todos os encargos previstos na legislação específicas relacionadas ao quê? Lembra lá da função que a gente viu bem no início, lá no artigo 1º? Então, está relacionada a quais funções que a gente viu? Duas. É a manutenção da ordem pública e a segurança interna do Estado. Então, começa a perceber que está repetindo as coisas. Mais uma vez, a manutenção da ordem pública e a segurança interna do Estado. E aí, em seguida, a carreira policial militar é caracterizada pela atividade continuada, então por isso que ele é do pessoal da ativa. Então essa é uma atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades principais da polícia militar, denominada mais uma vez como atividade policial militar. Então a carreira do policial militar é privativa do pessoal de quem? Da ativa ou da inativa, que a gente acabou de ver? Seria o pessoal da ativa, que inicia-se com o ingresso da Polícia Militar e obedece a sequência de graus hierárquicos. Então, olha só, mais uma vez a gente falando sobre essa parte de hierarquia. E aí ele fala, é privativo de brasileiro nato a carreira de oficial. Então, olha só, o pessoal de oficial tem essa exclusividade com relação à parte de ser brasileiro nato. E aí, ele fala, continuando aqui, os policiais militares de reserva remunerada poderão, mediante aceitação voluntária, ser designados para serviços do quê? Aos serviços da ativa, em caráter transitório, por proposta de quem? Do comandante geral e mais de quem, lá que é um subordinado, ao governador do estado. E aí, continuando aqui, são equivalentes às expressões do que? Da nativa, lembra? Da ativa, em serviço ativo, além também do serviço na ativa, em serviço também e em atividade, e mais uma vez em atividade policial militar. Então, todas essas expressões é igual, é tudo a mesma coisa, são tudo sinônimos. Então, é o pessoal que está na ativa. Onde isso aqui é conferido a quem? Aos policiais militares no desempenho do cargo, comissão, encargo, incumbência ou missão, serviço ou atividade policial militar ou considerada de natureza policial militar nas organizações policiais militares da Polícia Militar, bem como em outros órgãos do governo do Estado ou da União.
quando previstos em lei ou regulamento. E aí, falando do artigo 8, que ele fala assim: a condição jurídica dos policiais militares da Polícia Militar aqui do Pará é definida pelo quê? Pelos dispositivos constitucionais que lhes forem aplicáveis por este estatuto. Então, é por isso que a gente tem que ler bastante esse estatuto com bastante cuidado. Além disso, pelas leis e regulamentos que lhes outorgam os direitos e prerrogativas que lhe impõem os deveres e obrigações. Você lembra lá, desde o início do vídeo, que eu falei da importância do estatuto, dessas coisas? Então, porque é ele que vai estabelecer o que são os direitos, obrigações, deveres, essas coisas. E aí, no artigo 9, ele fala assim: que o disposto neste estatuto aplica-se no que couber aos policiais militares reformados ou da reserva remunerada. Então, isso daqui já seria o capítulo 1 que a gente acabou de ler. O capítulo 12 ele já foi revogado, tanto o artigo 10, 11 e 12. E aí, continuando, que ele vai falar sobre a hierarquia policial militar e da disciplina. Então, lembra lá das palavras-chave que a gente sempre vai ver? Hierarquia e disciplina? Então, no artigo 13 aqui, que ele fala assim: A e não sei o que mais, duas coisas aqui, né? São duas coisas que são o quê? Base institucional da Polícia Militar, crescendo com autoridade e responsabilidade. Então, o que você acha que seria a base institucional da Polícia Militar que a gente já viu lá no início? Seria justamente a hierarquia e disciplina. Então, essas duas palavras sempre vão estar vinculadas à base institucional da PM. E aí, por quê? Isso aqui, a hierarquia e a disciplina, vão crescer junto com o quê? Com a autoridade e responsabilidade. Ou seja, isso tudo aqui está relacionado com a elevação do grau hierárquico. Então, você consegue observar o quanto que as palavras estão se repetindo aqui, o quanto que elas são assim, bem coesas uma com a outra. Então, é por isso que eu estou fazendo esse trabalho aqui com vocês, para ler bastante, para prestar atenção nas palavras-chave, para não perder questão quando for fazer a prova. E aí, falando sobre a hierarquia policial militar. Hierarquia não dá aquela ideia de, vamos dizer, de organização, de ordem, de subordinados? Então, olha só. Hierarquia policial militar é o que? Ordenação da autoridade, só que em quê? Em níveis diferentes. Eu trouxe até uma imagem aqui, olha só. A gente consegue observar aqui nessa imagem, olha só, que tem um topo. Então, é esse topo, vamos dizer, que ele é o chefe geral, vamos dizer assim. A gente pode até considerar, vamos dizer, que é o governador do estado. Então, olha só, abaixo dele é vários níveis, né? Níveis de hierarquia. Então, tudo isso aqui está ordenados como? Por autoridade. E aí, continuando aqui sobre a hierarquia da PM. Em níveis diferentes dentro da estrutura da Polícia Militar, que pode ser realizado em postos ou graduação, que mais uma vez a gente vai ver isso mais lá na frente, a diferença de postos e graduação. Dentro de um mesmo posto ou graduação, a ordenação faz pela antiguidade. Então, independente dos dois, a ordenação sempre faz pela antiguidade, sendo respeito à hierarquia consubstanciado no espírito de acatamento, que é a sequência da autoridade. Então, tá vendo a importância dessa disciplina e da hierarquia? Ela está sempre relacionada, porque a gente sempre tem que respeitar essa hierarquia. E aí, continuando, né? Qual é o conceito que se encaixaria aqui nesse que eu vou ler agora? É a rigorosa observância e acatamento integral da legislação que fundamenta o organismo policial militar, que a gente acabou de ver, e coordena seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Então, o que você acha que encaixaria aqui? Seria preguiça, respeito, hierarquia ou disciplina? É aquela base que a gente sempre falei desde o início do vídeo, né? Hierarquia e disciplina sempre vai ser palavras-chave que a gente tem que ter quando for ler sobre o estatuto. Então, a disciplina é isso, ela é o cumprimento do dever. Então, com isso é que é estabelecido todo aquele respeito e acatamento da hierarquia, das ordens e tudo. Então, isso tudo é graças à
disciplina. Então, a disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias, né? Seja dos policiais em atividade ou inatividade. Então, isso está sempre intrínseco na vida do PM. Então, olha só, mais uma vez para a gente encontrar qual seria o conceito daqui. Seria círculo hierárquico, escala hierárquica ou seria disciplina? Então, olha só, são âmbitos de convivência entre os policiais militares da mesma categoria. Então, olha só, a palavra-chave são âmbitos de convivência. E tem a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente que estima e confiança sem prejuízo a respeito. Então, o que seria isso daqui? Seria, vamos dizer, o círculo hierárquico. Vamos dizer que é o que promove a formação, entre aspas, de amizade, né? Essa confiança entre os membros. E aí, falando dos círculos hierárquicos ainda, ele fala que os círculos hierárquicos e a escala hierárquica da Polícia Militar são fixados nos parágrafos e quadros seguintes. Então, lembra lá que eu falei sobre o posto e a graduação? Que em qualquer um deles há hierarquia? Pois é. Então, o que de acho é o posto e a graduação? Posto é o grau hierárquico de quem? Do oficial. Enquanto que a graduação é do praça. Então, a gente já vai ver aqui duas classes assim. E dentro dessas duas classes, há essa hierarquia diferenciada por posto ou graduação. Aí, no caso do posto, que é a graduação hierárquica do oficial, ele é conferido por quem? Pelo governador do estado e confirmando em carta patente. Então, isso daqui já seria informações importantes. Olha só, o posto ele advém do oficial. E quem é que atribui isso aqui seria o governador do estado. Aí a gente vai com a graduação. A graduação ela está relacionada ao grau hierárquico do praça, que é conferido por quem? Já não é mais pelo governador do estado, e sim pelo comandante-geral da Polícia Militar. Então, olha só, eu fiz duas tabelinhas aqui. O posto oficial, que é dado pelo governador, assim como a graduação, que é praça, só que é dado pelo comandante-geral da PM. E aí ele continua aqui. Os aspirantes a oficial da PM e alunos da escola de formação, lembra lá, bem no início que eu falei, que eles fazem parte também do pessoal da ativa, são denominados como praças especiais. Os graus hierárquicos inicial e final dos diversos quadros de oficiais e praças são fixados separadamente, por cada caso, em lei de organização básica de corporação. Sempre que o policial militar da reserva remunerada ou reformado fizer uso do posto ou graduação, deverá fazê-lo com abreviaturas respectivas de sua situação. Então, falando sobre o círculo hierárquico das escalas hierárquicas, a gente consegue observar no estatuto que ele fez, vamos dizer, agrupamentos. Tanto do pessoal que é do postos e graduações, assim como dos praças especiais e dos praças. E aí a gente tem que prestar bem atenção, porque eu já vi muita questão sobre isso daqui, que ele vai perguntando essas pegadinhas, de onde é que cada um desses faz parte. Então, por exemplo, aqui, no círculo de oficiais superiores, quem é que faz parte desse oficiais superiores? Seria o quê? O coronel da PM, o tenente-coronel da PM e o major da PM. E aí, quem faz parte dos oficiais intermediários? Seria apenas o capitão. E aí temos também os oficiais subalternos, que é o primeiro e o segundo tenente da PM. Então, a gente já consegue observar que há os círculos de oficiais, tanto superiores, intermediários e subalternos. Praças especiais, aqui ele diz que frequenta o círculo de oficiais subalternos. Então, quais são? Os aspirantes a oficial da PM. Assim como os excepcionalmente ou em reuniões sociais têm acesso aos círculos de oficiais, que são os alunos oficiais da PM. E também os excepcionalmente ou em reuniões sociais têm acesso aos círculos de quem? Dos subtenentes e sargentos, que quem são? Os alunos da CFC-PM.
E por fim, o último aqui, que é sobre os praças, que aqui há dois tipos de círculos, que é dos subtenentes sargentos e dos cabos e soldados. Então, dos subtenentes e sargentos, quem são? Já diz o nome, né? Os subtenentes e os sargentos, do primeiro até o terceiro. E, por fim, o círculo de cabos e soldados, que quem é que faz parte? O cabo e o próprio soldado. Então, isso daqui são informações que a gente tem que ter em mente sobre o estatuto. No artigo 16, a precedência entre policiais militares de quem? Da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurado pela antiguidade. A gente acabou de ler nos artigos anteriores, do posto ou graduação, salvo nos casos de que? De procedência funcional estabelecida em lei ou regulamento. Então, a antiguidade em cada posto ou graduação, ela é contada a partir da data de... Qual é a data que é contada essa antiguidade? Seria a da assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou inclusão. Então, a partir desse momento aqui é que é contado a antiguidade, salvo quando estiver taxativamente fixada a outra data. Então, continuando aqui. No caso de ser igual à antiguidade, então se for no mesmo período, então o que ela é estabelecida? Entre os policiais da PM do mesmo quadro, pela posição das respectivas escalas numéricas ou registros existentes na corporação. Nos demais casos, aqui na letra B, pela antiguidade no posto ou graduação anterior, se ainda assim subsistir a igualdade de antiguidade, recorrer o quê? Sucessivamente aos graus hierárquicos anteriores, a data da praça e a data de nascimento, para definir a precedência, e neste último caso, o do mais idade será considerado mais antigo. Então, olha só os critérios que a gente tem que ter em mente, no caso, quando a antiguidade for a mesma. Ainda tem a letra C e a letra D. Na letra C aqui, entre os alunos do mesmo órgão da formação, de acordo com o regulamento do respectivo órgão, se não estiverem especificamente enquadrados na letra A e B. Assim como também que, se na existência de mais de uma data de praça, prevalece a antiguidade referente o quê? À última data da praça de corporação, se não estiver especificamente enquadrada nas letras A, B e C. Então, em igualdade de posto ou graduação, os policiais em atividade têm precedência sobre os inatividade. Então, olha só como é importante para a gente saber isso daqui. Quando em atividade, o pessoal tem mais precedência sobre os inativos. Então, em igualdade de posto ou graduação, a precedência entre os PM da carreira da ativa e os de reserva remunerado, quando estiverem convocados, é definida pelo quê? Tempo de efetivo serviço do quê? Seja no posto ou graduação. Após a conclusão do curso de adaptação de oficiais, os oficiais dos quadros de saúde, capelão e complementar terão sua antiguidade definida em suas respectivas categorias de acordo com a ordem de classificação intelectual obtida no referido curso. Então, seria a cadência entre as praças especiais e as demais praças é regulada como? Primeiro, pelos aspirantes oficial da PM, são hierarquicamente o quê? Você acha que é inferior ou superior? Os aspirantes a oficial seria o quê? Superior às demais praças e frequentam um círculo de oficiais subalternos. Então, também temos os alunos da escola de formação são hierarquicamente, mais uma vez, superiores aos subtenentes. Como os cabos, que têm precedência sobre os alunos de curso de formação de quê? De sargentos, que eles são equiparados respeitada a antiguidade relativa. E aí ele fala no artigo 18 aqui, na Polícia Militar será organizado o registro de todos os oficiais e graduados, com certeza, em atividade, cujos resumos constarão aonde? Nos almanaques da corporação, onde eu já vi até questão que ele pede sobre o conceito disso aqui. Então, nesses almanaques,
será realizado o quê? Um para oficiais e aspirantes a oficiais e outros para subtenentes e sargentos da PM, que conterá o quê? Respectivamente, a relação nominal de todos os oficiais e praças em atividade, distribuídos por seus quadros, de acordo com seu posto, graduações e antiguidade. Então, a PM manterá um registro de todos os dados referentes ao pessoal da ativa e reserva remunerada, dentro de respectivas escalas numéricas, segundo instruções de quem? Do comandante geral. Então, aqui no artigo 19, ele fala que os alunos oficiais, por conclusão de curso, serão declarados aspirantes oficiais. Por ato de quê? Quem será que vai dar esse pessoal daqui da oficial? Justamente o comandante geral, na forma específica em regulamento. Então, aqui no artigo 20 ele fala que o ingresso dos quadros de oficiais será por quem? Por promoção do aspirante oficial para o quadro de oficiais e combatentes, e mediante concurso entre os diplomados por faculdades reconhecidas por quem? Pelo governo federal, para os quadros que exijam este requisito. E aí, continuando, o ingresso do quadro de oficiais especialistas e de administração será regulada justamente por uma legislação específica. Em caso de igualdade de posto, oficiais que possuírem curso de formação de oficiais terão precedência sobre os demais. E assim, excetuados os oficiais do quadro técnico no exercício do cargo privativo de sua especialidade, e respeitadas as restrições do artigo 16, que a gente acabou de ler, os demais oficiais não poderão exercer comando, chefia ou direção sobre os oficiais possuidores do curso de formação de oficiais. Então, pessoal, já finaliza aqui o vídeo. E aí, o próximo vídeo eu vou falar sobre o capítulo 4, que é sobre o cargo e da função do policial militar. E é isso, pessoal. Desejo bons estudos.